Olá a todos, sejam bem-vindos à reunião anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para a realização do evento A Mesa Redonda, intitulada A Inovação no Estado do Rio de Janeiro e a Relação da Tríplice Hélice. Nós temos aqui como palestrantes o professor Ricardo Luiz Louro Berbara, que representando a Agência de Inovação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o doutor Guilherme de Oliveira dos Santos, assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, e o doutor Cassiano R. Neves, diretor da CRN Engenharia, que é uma startup, e assim a gente pretende, então, fazer uma discussão envolvendo esses três setores, né, representando esses três hélices, né, da inovação no estado do Rio de Janeiro. Eu estou representando aqui o Comitê PIBIT da Universidade Rural, que é um comitê criado em 2019, quando o PIBIT, então, se torna autônomo, né, separado do Comitê PIBIC, e a partir de então esse comitê vem trabalhando, organizando os editais para a seleção dos bolsistas, PIBIT, da universidade, implementando as bolsas de fomento que a gente, né, do CNPq, e também as bolsas de contrapartida da universidade. Depois de 3 editais solos, a gente conseguiu aí um aumento do número de bolsas em 50%, né? Isso, e a gente vem, então, tentando aumentar a demanda qualificada por projetos de inovação, né? E é o início, realmente, da gente, que a gente pretende com a difusão do conhecimento da cultura de inovação, né? E o intuito, então, hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre inovação e sobre o papel de cada hélice nessa contextualização. Então, eu vou passar, primeiramente, a palavra para o professor Ricardo Berbara. O professor foi reitor da universidade em 2017 e 2018, é agrônomo, cientista do nosso estado FAPERJ, pesquisador CNPq, tem ampla experiência de pesquisa e é atualmente diretor da Agência de Inovação da Rural. Professor Berbara, por favor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Yara. Eu saúdo a toda a equipe organizadora do PIBIT. É um dos eventos marcantes da universidade, das universidades, da Rural em particular. É um momento de mobilização dos grupos de pesquisa e de extensão que atuam em nossa instituição, e uma das formas através das quais nós respondemos à sociedade o investimento público que nós dela recebemos. Então, eu saúdo demais vocês, Yara, professor Tiago, Rômulo, professor Macintosh, e toda a equipe. Eu sei que é uma equipe imensa de colegas que trabalham, estudantes, inclusive, né, no apoio à organização desse evento virtual. E saúdo também aos palestrantes, o doutor Guilherme Santos, pela FAPERJ. A FAPERJ é uma agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro que tem nos auxiliado demais nesse período em que as agências tradicionais, né, o CNPq, a CAPES, vivem um momento difícil. A FAPERJ é uma válvula de escape para todos nós que atuamos no Estado. Então, eu saúdo o professor Gerson, o professor Dr. Guilherme, pelo dinamismo que empreenderam a nossa fundação, a FAPERJ. E o Dr. Cassiano Neves, que é um empreendedor muito dinâmico, que atua na CRN, como CEO da CRN Engenharia,
e com a qual nós pretendemos ainda dialogar bastante daqui pela frente. Eu agradeço demais a participação de vocês como palestrantes desse importante evento. E saúdo também a todos aqueles que nos assistem. Estou vendo uma lista de inscrição bastante grande, né, o que denota o interesse da comunidade ruralina por esse evento. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, usando como gancho não sei se vocês conseguem. Está tudo bem aí, né? Tá. Usando a Agência de Inovação da Universidade Rural como um eixo temático para esse debate, mas utilizando também como estudo de caso o debate que nós temos hoje na instituição, que é o debate em torno do Polo Tecnológico do Mar. A Agência de Inovação, ela... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom. Ela vem de 2020, ou seja, é muito recente a sua inauguração. O ano de 2020, nós já estávamos no período da pandemia, quando discutimos nos conselhos superiores o conceito da agência de inovação, que visava destravar a universidade no sentido de abraçar parcerias, seja com o setor público, seja com o setor privado, que permitisse a otimização de esforços no âmbito da inovação. Nós, quando começamos a estudar esse tema, percebemos que o Brasil e o Rio de Janeiro vivem um certo paradoxo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro 7 universidades públicas, temos 3 unidades da Embrapa, diversos centros de pesquisa, somos o 12º país em termos de produção de artigos científicos, e somos o 6º país que mais produz artigos científicos sobre a Covid, para vocês terem uma ideia do impacto da presença do país no ambiente científico mundial. Quer dizer, nós estamos, mesmo diante dessa crise toda, numa posição como essa, sendo o 12º país em produção de artigos e 6º país em produção de artigos sobre especificamente a Covid, mostra o dinamismo que o Brasil tem no ambiente científico acadêmico. Nós, no estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, temos uma das maiores, se não a maior relação de doutor por 100 mil habitantes do país. Entretanto, nós somos o 4º estado na posição de inovador, no campo da inovação, e somos o 62º país em termos de inovação no mundo, em 131 países analisados. Então, nós percebemos que temos aí um paradoxo. E esse paradoxo é o seguinte: nós produzimos muito conhecimento científico, um conhecimento científico de elevada qualidade e impacto mundial, respondemos rapidamente a desafios que nos são colocados. Você vê, a Covid apareceu e nós já logo nos tornamos o 6º país em produção de artigos sobre a Covid, ou seja, temos um parque científico em nosso país que nos permite dar respostas rápidas a desafios acadêmicos científicos. Entretanto,
e esse é o paradoxo, no campo da inovação, nós não existimos no mundo. É claro que existem explicações para isso, e algumas explicações terão que ser dadas. Eu acredito que uma delas seja que o marco legal da Lei de Inovação Tecnológica, que permite a construção de parcerias entre os setores públicos e os setores privados, a Lei de Inovação é muito recente. Estamos falando aqui de um marco, de documentos legais de 2, 3 anos. Ou seja, não havia um ambiente jurídico que desse tranquilidade ao setor público, às autarquias, e também à iniciativa privada, de construírem parcerias em torno dessa palavra-chave, inovação. Por conta da ausência dessa legislação, as agências de fomento também não compareceram, quer dizer, não havia um espaço para que o poder público, através das suas agências de fomento, investissem em inovação, e aí construiu-se todo um círculo vicioso que nos posicionou nessa constrangedora situação de sermos o 62º país no mundo em termos do ranking de inovação. É claro que esse paradoxo ele precisa ser enfrentado. E ele vai ser enfrentado através de... Espera aí, só um segundinho. Através de iniciativas como essa que nós estamos discutindo aqui. A criação de uma agência de inovação e uma universidade pública nos permite dar um passo além do núcleo de inovação tecnológica, que nós já tínhamos. As universidades já tinham seus núcleos, seus NITs. E os NITs tinham apenas uma atribuição, que era a de receber propostas de depósito de patente, analisar essas propostas, efetuar o depósito da patente, analisar seu conteúdo de inovação e depositar o pedido. Então, o NIT, uma estrutura que nós tivemos durante muitos anos, faz parte hoje de uma estrutura muito maior, que é a estrutura da agência de inovação, que vai além do depósito de patentes, da busca por patentes. A agência ela tem que ser uma estrutura que vai buscar parcerias com o poder público e com a iniciativa privada, dentro da lógica da tríplice hélice, iniciativa privada, poder público e centros de pesquisa, universidades, no sentido de construirmos sinergias em torno da palavra-chave inovação e tecnologia. Se nós observarmos o que acontece nas regiões próximas à rural, e aqui eu estou colocando aqui os 3 campos, tá? O campus Seropédica, o campus Três Rios, o campus Nova Iguaçu. Nós percebemos que nós temos nesse ambiente agricultura. É um erro pensarmos que o estado do Rio de Janeiro não tem um setor primário pujante, ele tem. Nós temos aquicultura, toda ela ligada à questão do mar, da economia do mar, um potencial do turismo, da indústria e serviços, da logística. A questão logística no estado do Rio de Janeiro é extraordinária. Nós temos os maiores portos do Brasil, estão no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Nós temos uma rede viária invejável, nós temos 4, na verdade, aeroportos. Então, nós temos uma condição de logística extraordinária e uma região geograficamente pequena. O estado do Rio é um estado pequeno. E uma indústria naval e de defesa também pujante. Nós temos, então, uma vocação no estado do Rio, que movimenta
tecnologia, movimenta universidades, movimenta a questão logística, movimenta a tecnologias sociais, a agroecologia, a questão da indústria naval. Nós temos uma vocação no estado do Rio de Janeiro excepcional, que precisa se integrar. Eu acho que essa questão do sinergismo entre os atores, dentro da lógica da Tríplice Hélice, ela é fundamental. O sinergismo, a construção de parcerias entre esses três grandes vetores. O vetor público, visto aí na presença aqui, por exemplo, da FAPERJ, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, das prefeituras, do poder público. Nós temos uma cadeia, como eu mencionei já, de produção científica invejável, em escala nacional. Na região, nós temos universidades, centros de pesquisa, e temos mega empresas que atuam no campo da inovação. Só aqui na região da Baía de Sepetiba, nós temos a ICN, nós temos a Vale, nós temos a Nuclep, nós temos a Casa da Moeda, nós temos mega empresas que têm dentro delas suas agências de inovação. E, curiosamente, essas empresas dialogam um pouco entre si e dialogam menos ainda conosco, das universidades. Portanto, nós temos uma possibilidade de integrarmos, dentro da lógica, mais uma vez, da Tríplice Hélice, esse conjunto imenso de empresas que atuam no campo da inovação, as universidades, os institutos de pesquisa e o poder público. E, a partir dessa integração, nós podemos atuar no campo da política, da construção de políticas públicas que permitam o desenvolvimento socioambiental, o desenvolvimento de cadeias produtivas e o desenvolvimento do nosso eixo de inovação e tecnologia. Esses três vetores são os que justificam a existência do Polo do Mar e da própria agência de inovação. Nós, através da FAPERJ, quero aproveitar aqui a presença do Dr. Guilherme Santos, e saudar que, graças a um programa um investimento, quer dizer, um apoio que a FAPERJ deu à Pitec Agro, que é também um polo de inovação que a universidade faz parte, polo de inovação tecnológica para o agronegócio, a FAPERJ botou um edital, R$ 1,5 milhão, e que já está movimentando essa tríplice hélice através do Pitec Agro, uma iniciativa da qual nós fazemos parte, liderado pelos colegas lá da Embrapa Solos. Esse polo agro é fundamental também para modificar o perfil produtivo, eu diria, do nosso estado. Se nós observarmos o que está acontecendo na região norte e noroeste do estado do Rio, com esse problema de seca, das mudanças das coberturas dos solos, praticamente o fim da cana-de-açúcar, os pastos degradados, nós temos ali uma oportunidade de modificarmos o perfil produtivo daquela região, introduzindo grãos, soja, milho, e, com isso, apoiando ao porto lá da Porto Açu, criando um eixo de desenvolvimento totalmente distinto para aquela região. Então, vocês vejam que um polo, como esse do Pitec Agro, nasce com o intuito de integrar aqueles três vetores, poder público, as empresas e as universidades, e já sai com uma iniciativa como essa, de mudança do perfil produtivo de toda uma região. Pensando mais dentro da universidade, o campus Seropédica, através do Polo Tecnológico do Mar, já está negociando com a construção
de um mega sistema de captação de energia fotovoltaica, estamos falando aqui de 210 megawatts de energia, produzida a partir de quase 500 mil de placas solares, em uma área de 250 hectares. Estamos falando de um outro grande projeto que será analisado pela agência, como aquele da plataforma solar, o projeto de produção de gás a partir de resíduos. Nós temos um problema, a questão ambiental tem vários vetores, mas um deles é a questão dos resíduos. O que fazer com os resíduos que nós produzimos? E uma das alternativas que nós estamos desenvolvendo, através das equipes que estão se mobilizando na construção de projetos nessa linha, é a produção de gás, a produção de energia e biofertilizantes. Temos também naquela linha de desenvolvimento socioambiental o fortalecimento do setor da agricultura ecológica, da agroecologia, e da otimização de cadeias produtivas. No caso aqui, um projeto que eu estou assim, apostando muito, que é o de otimizar a utilização dos pescados obtidos aqui na região da Baía de Sepetiba. Essa ideia dos polos e das agências, nós não estamos inventando a roda, estamos nos pautando com exemplos como o do Polo do Mer da França, com o qual nós já temos uma parceria, que apresenta hoje um orçamento de 1,2 bilhão de euros anual, naquelas linhas que são as mesmas nossas, né? Defesa, indústria naval, recursos, projetos socioambientais, questão dos portos, da logística. Se nós observarmos aqui a evolução das conexões entre as empresas e autarquias, universidades, em 5 anos, nós vemos um aumento lá na França que são impressionantes, né? O volume de negócios, da inter-relação entre os parceiros. E eu estou já concluindo, colocando que nós estamos muito animados, nós acreditamos muito que essa é uma alternativa bastante sólida, não só para a rural, mas para o conjunto das autarquias em nosso país, de alavancarmos o nosso setor de inovação, inclusive aí menciona a questão das tecnologias sociais, de tal forma que a gente consiga, a médio prazo, eu quero falar 4, 5 anos, modificar um pouco aqueles números iniciais da minha apresentação, de sermos o 63º país do mundo em inovação. Muito obrigado pela atenção, desculpe se eu me estendi, eu espero ter dado alguns elementos para a gente debater um pouco mais para frente. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Ricardo Berbara, excelentes palavras, excelente apresentação. Muito obrigada. Eu vou abrir a palavra para a mesa, para quem quiser já fazer pergunta, inclusive para os palestrantes, se quiserem também interagir, podem ficar à vontade, ou a gente deixa para fazer esse momento no final. Tiago levantou a mão com a palavra, Tiago. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Cumprimentar aí os colegas, saudar o Berbara pela apresentação excelente, aí, muito bacana, Berbara, inspiradora, aí, pensar, né, nessas redes todas. Teve um ponto, né, que você comentou na sua apresentação, queria que você falasse um pouquinho mais, Berbara, assim, porque eu tenho essa visão, sabe, que o PIB agrícola do estado do Rio vamos dizer assim, ele é fraco, ele não é dinâmico e que, por um lado, isso gera uma oportunidade, ou seja, tem como, né, buscar a criação de um mercado novo, né, buscar a criação de uma nova dinâmica, né, empresarial para o Estado,
Mas, por outro lado, também eu vejo como um limitante, assim, principalmente para esses modelos tradicionais de parque tecnológico, em que tem que ter empresa já com algum recurso, empresa que faz P&D, que consiga pegar e investir ali no parque tecnológico, fazer a coisa acontecer, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que você enxerga essa questão, enfim, como é que você acha que essas empresas podem, como que a gente pode pegar lá aquele produtor falido, né, de cana-de-açúcar lá do Norte Fluminense e conseguir botar algum caráter inovador lá para ele produzir grãos, como que a gente faz isso, né? Acho que essa que seria a minha pergunta. E obrigado aí mais uma vez. Obrigado pela pergunta, Tiago, é excelente. Primeiro, nós temos que sentar com o IBGE e ver se aqueles 2% do impacto da agricultura no PIB é real, porque eu estou achando que isso tem alguns problemas ali. Esses 2% existem, se você for puxar a série histórica, há décadas. Há décadas que a agricultura está a 2%. Ora, pomba, isso aí estatisticamente não é possível. Ou a gente sobe ou a gente baixa. A gente pode ficar no mesmo patamar há mais de quase 20 anos. Então, e tem alguns cenários críticos à forma, aos protocolos com que esses 2% são auferidos. Mas vamos considerar, por hipótese, de que a participação do setor primário seja pequeno dentro dos setores produtivos do Estado do Rio. Vamos considerar que seja essa, porque se não for 2, vai ser 3, vai ser 8, vai ser alguma coisa perto desse, não vai ser nada muito impressionante. A gente não pode pensar estruturas de polo apenas tendo como objeto produtos palpáveis em termos de número de depósitos de patentes, ou aumento de coeficientes de produtividade, tudo isso é oferido e deve ser buscado. Mas o objetivo de polos vão muito além dessa variável. Abraçam a questão, por exemplo, da mudança do perfil socioambiental do ambiente onde as empresas se inserem. Eu me lembro que a primeira apresentação que eu fiz sobre o polo foi na Nuclep, há 3 anos atrás, e nós estávamos numa grande janela ali e estávamos vendo os ônibus chegando com os trabalhadores. Eu não sei, eram muitas dezenas de ônibus. Aquilo me chamou muita atenção e eu, eventualmente, no debate, eu perguntei de onde é que está vindo tanto ônibus. São os trabalhadores, então, assim, mas de onde é que está vindo essa gente toda? Está vindo de Niterói, está vindo da Barra, está vindo do Recreio, está vindo de tudo que é lugar, menos de Itaguaí, das regiões próximas. Ali, eu percebi, junto com outras variáveis também, por exemplo, a questão dos passivos ambientais. Essas empresas geram passivos, só que esses passivos são transformados em projetos, a legislação permite, no Brasil inteiro. Então, eventualmente, o impacto é gerado aqui na região, mas o passivo é transformado em projeto lá no Amazonas, na Bahia, no Cerrado, etc. Então, você tem problemas que justifiquem a carteira verde de cada uma dessas empresas. Elas perceberam essas contradições e, na construção da lógica do polo, nós incluímos ali a questão do eixo socioambiental. E dentro do vetor socioambiental está a agricultura familiar. Naquele mesmo dia, nós fomos lá no bandejão da Nuclep, uma coisa fantástica, imensa, que atende milhares de trabalhadores, e eu coloquei também, mais uma vez, de onde é que vêm esses alimentos? Por que a gente não faz um PAA para as empresas? O PAA é aquele programa de apoio à alimentação, né, que o poder público tem a obrigação de comprar da agricultura familiar, a uma certa quantidade, até 30% do seu consumo. A Rural gastava, até antes da pandemia, quase R$1 milhão dentro do PAA. E isso alavancou tremendamente o perfil produtivo
primário, do setor primário, da região próxima ali a Seropédica e em Nova Iguaçu. Os agricultores, ao invés de vender alface na calçada, passaram a vender alface para nós, em escala. Então, eu acho que nós temos a possibilidade de realmente utilizarmos esse potencial para modificarmos, para além do conteúdo de inovação em si, mensurável através de patentes, etc., o perfil socioambiental dessa nossa região. E essa cultura já está consolidada dentro dos parceiros da Tríplice Hélice. Nós tivemos várias discussões, inclusive, com o governo do Estado, que percebemos esse potencial. A questão lá do norte é que houve um estudo que nós participamos, a Rural, mas liderado pela Embrapa Solos, que detectou que a aptidão agrícola daquela região pode ser também para soja, para milho. Então, você tem um potencial ali de transformar a região norte do estado em uma região, em um polo produtor de grãos, e aí modificar completamente o perfil daquela região. Então, é possível, sim, modificarmos o patamar dos 2% do PIB do estado do Rio de Janeiro, pautado nesse modelo de discussão que nós estamos tendo aqui em torno do polo. Muito obrigado, Berbara, pela resposta. Perfeito. Mais alguma pergunta ou colocação? Não? Bom, então vamos dar prosseguimento. Passar a palavra, então, para o Dr. Guilherme Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença, muito importante aqui no nosso evento. Com você a palavra, professor Guilherme. Bom dia a todos e todas que estão assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a Yara, o professor Ricardo, o Rômulo também, que entrou em contato comigo. Na verdade, foi um convite meio de última hora, porque o Rodrigo ia participar no meu lugar, que ele que está mais à frente dessa parte agro lá na nossa equipe, só que ele não pôde por outros compromissos e me enviou no lugar dele. Aí eu não tive muito tempo para preparar uma nova apresentação, tive que recuperar alguma apresentação antiga. E aí eu achei uma apresentação que eu já tinha feito falando um pouco sobre a FAPERJ, então acho que pode ser interessante para depois a gente discutir um pouquinho alguns desses pontos que já foram levantados. Também mandar um abraço aí para o Thiago, já se conhece há um pouco mais de tempo. E foi aí uma inspiração. Prazer te rever, viu, Guilherme? Depois de 2 anos aí, prazer te rever. Isso, 2 anos, né? Parece que foi ontem, mas essa pandemia realmente complicou. Foi uma inspiração aí o Thiago nessa área de inovação para mim, porque além de trabalhar na FAPERJ, eu também tenho a minha parte acadêmica, né? Eu terminei o doutorado ano passado, então, com certeza, me ajudou muito nesse processo. Eu vou fazer uma apresentação, eu acredito que não vai ser muito longa, né? Até para a gente poder seguir para o debate, só trazer alguns pontos e falar um pouquinho sobre a FAPERJ. Algumas coisas até já foram trazidas nas falas anteriores. Vocês podem só confirmar se vocês estão vendo e está passando direitinho? É que eu não vejo mais vocês, então... Eu estou vendo e está passando. Perfeito, obrigado. Então, essa é uma apresentação que eu já tinha, né, falando um pouquinho sobre a FAPERJ e o apoio ao ecossistema de empreendedorismo inovador do Estado. Então, começo com uma rápida contextualização, já até falando um pouco sobre os impactos, né, da pandemia no estado do Rio, que acabou acelerando algumas tendências estruturais que já vinham afetando a economia fluminense nas últimas décadas, né? Então, até um estudo do professor Joilson, que é da Rural, mostrou, né, o aumento da polarização
que já vinha de antes, né, na economia regional, entre a indústria extrativa, né, que conseguiu se manter e até dar uma crescida em relação aos demais setores, né? A indústria de transformação, que já vinha tendo perdas, teve mais perdas ainda. O setor de serviços também teve uma queda bastante significativa, né? Até pela própria configuração do setor de serviços no Estado, que é muito voltado para atendimento ao público. As famílias, muitos tiveram que ficar fechados e até não conseguiram se recuperar. Além disso, a gente teve uma perda de empregos formais, né, no ano de 2020 no Estado, a pior do país, e foi 7 vezes pior, né, 7 vezes maior que o segundo pior estado, que foi o Rio Grande do Sul. Né? Então, o Rio de Janeiro perdeu, acho que quase 140 mil postos formais de emprego, segundo o CAGED, entre janeiro e dezembro de 2020. Além de uma informalidade maior que a média nacional. E, além disso, né, uma queda na arrecadação, inevitável, né, que aumentou o problema fiscal. Apesar da renovação agora do regime de recuperação, que deu um alívio, tem concessão da SEDAI, algumas coisas que parecem pôr as contas em ordem, a gente ainda tem limites estruturais aí para investimentos no curto e médio prazo. Então, assim, na minha visão, falando um pouco como pesquisador e um pouco como diretoria de tecnologia da FAPERJ, a gente acredita, né, que a inovação é a saída, né, uma das saídas para essa crise sistêmica, né, que é multidimensional aqui no Estado. Aí até é interessante que eu trouxe 2 imagens que retratam um pouquinho do paradoxo, que o professor Ricardo tinha mostrado na apresentação dele. Né? Então, de um lado, a nossa titulação de mestre e doutor no Estado, que coloca a gente num patamar bastante interessante do ponto de vista de produção científica, e do outro lado é um gráfico da Pintec mostrando nossa taxa de inovação. O Rio de Janeiro é o azul mais escuro, né? É o que está mais embaixo. Então, em relação a outros estados como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente já tem uma taxa de inovação que desde 2006 já é abaixo, né, da média de outros estados, a média nacional, e veio caindo sistematicamente nos últimos levantamentos. E aí o último que a gente tem disponível, né, 2015, 2017, a gente chegou no menor patamar, abaixo de 25%. Lembrando que é uma taxa de inovação aqui no sentido bastante amplo, né? Então, envolve uma série de atividades. E mesmo assim, o Rio tem um desempenho bastante aquém do potencial. Em relação à dinâmica de inovação no Estado, né, isso aí eu trouxe até um pouquinho da minha tese, alguns trabalhos recentes, né, focando muito na Pintec, que mostra que a gente tem uma ilha hoje dinâmica, centrada na cadeia de petróleo e gás, em alguns outros setores, até pode destacar esse setor elétrico também, composto por grandes empresas que realizam atividades de P&D e cooperam com parceiros no mundo todo, cercada, né, por um tecido produtivo desintegrado, pouco dinâmico, com baixo nível de inovação, composto principalmente por pequenas e médias empresas industriais e de serviços. Então, onde é que a FAPERJ se posiciona aqui nesse contexto? A FAPERJ, para quem não conhece, às vezes alguém que está assistindo pode não saber exatamente, né? É a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né? É uma FAP, como a gente chama, quase todos os 27 estados no Brasil têm uma fundação desse tipo, acho que só apenas 2 que não tem. Aqui no Rio de Janeiro, ela foi criada em 1980, né, a partir da fusão de 2 instituições, e tinha inicialmente como principal missão, no seu decreto de fundação, promover e amparar a pesquisa e a formação científica e tecnológica necessária ao desenvolvimento sociocultural e econômico do Estado. Então, o foco inicial ainda era muito a pesquisa básica, a ciência, né? E aí a gente vem num processo, né, como o próprio professor Ricardo falou, né, de institucionalização do papel do Estado na inovação dentro da esfera governamental, né? Então, isso é um processo que é muito recente, e aí a FAPERJ ela passou também por esse processo. Então, em 1987, a Fundação é incorporada
a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, então passa a estar vinculada a essa secretaria específica. Em 91, tem a lei que garante, né, o decreto que garante a destinação de 2% de toda a receita líquida estadual à fundação, né, apesar de hoje a gente ter alguns problemas, né, diferente de São Paulo, que a fundação de lá recebe em 2/10, a FAPERJ hoje não tem essa autonomia orçamentária total, a gente depende ainda da Secretaria de Fazenda, mas na lei, em teoria, né, o governador tem que assinar sempre a LOA com 2% para a FAPERJ gastar no apoio à ciência e tecnologia. Apenas em 2003 é criada a Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, que hoje a gente até brinca que deveria se chamar Diretoria de Inovação, e também nesse mesmo ano, né, a palavra inovação é adicionada ao nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lembrando do contexto nacional, né, nesse período foi quando estavam tendo as grandes conferências de ciência e tecnologia, né, acho que foi a época que foi, né, lançado, acho que aquele livro azul, né, que inspirou a Lei da Inovação, e no ano seguinte a Lei da Inovação foi promulgada, né? Em 2008, é promulgada a Lei Estadual de Inovação, né, inspirada na Lei Federal de 2004, e é regulamentado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico. Seria um fundo que até poderia servir como um fundo até de capital de risco público aqui para o Estado, mas hoje, felizmente, ele não opera da maneira que ele deveria, porque ele tem uma série de questões aí burocráticas. Mas existe, ele está lá criado e tem uma conta, etc. Em 2016, né, como até o professor Ricardo falou, o Marco Legal da Ciência e Tecnologia é regulamentado, então a gente está falando de algo realmente muito recente, né? E aí inclui o apoio à inovação como dever de Estado, ou seja, agora, então, o Estado brasileiro, além de saúde, educação, lazer e todas aquelas outras coisas que a gente conhece bem, também tem o papel de promover a inovação, né? Então, a palavra inovação é colocada na Constituição, né, no capítulo 4, artigo 218 e 219. Né? Então, até mostra especificamente que o Estado estimulará a formação e fortalecimento de inovação nas empresas, bem como a constituição e manutenção de parques, polos tecnológicos, demais ambientes, né, promotores de inovação. Então, isso fica explícito na própria Constituição. E em 2017, né, um ano após o Marco da Ciência e Tecnologia, o decreto 45931 alterou e consolidou o Estatuto da FAPERJ, né, e aí também botou como principal finalidade da fundação não só estimular e apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico, né, em ICTs, mas também parques tecnológicos, incubadoras de empresas, empresas de base tecnológica, núcleos de inovação tecnológica, bem como inventor independente. Então, cria marca, né, dentro do DNA da FAPERJ que, olha, não é mais somente uma agência científica, né? Agora você é uma agência científica e de inovação e empreendedorismo inovador também. Né? Então, passa a fazer parte da missão da FAPERJ apoiar a inovação. Lembrando que, nesse momento, a gente já tinha uma diretoria de tecnologia aí há 14 anos, nesse momento, mas, durante muito tempo, né, a diretoria de tecnologia, apesar de algumas exceções, ainda emulava muito a lógica da diretoria científica, né? Então, os formulários, os programas, o método de avaliação, as métricas ainda estavam muito atreladas a uma lógica de apoio à ciência, né? E não tão adequado ao apoio ao empreendedorismo e às empresas. Então, aqui é só o organograma da FAPERJ, né, para vocês terem uma noção de como é a instituição hoje, né? Claro que aqui está simplificado, né? Mas, basicamente, a gente tem um diretor-presidente, né, que hoje é o Gerson, a gente tem uma diretoria administrativa, esses dois cargos são de livre escolha do governador, e a gente tem duas diretorias fim, que é a diretoria científica, né, que é a FAPERJ conhecida do público, né, que dá bolsa de mestrado, dá bolsa de doutorado, a bolsa de iniciação científica, os programas Jovens Cientistas, cientistas do nosso estado, todo o apoio à APQ, todo o apoio aos laboratórios, né? Então, é o que lubrifica a nossa estrutura de ciência e tecnologia, como o professor Ricardo falou, é tão importante, e agora, no momento de corte, no nível federal, está sendo bastante importante
para manter aqui, né, a nossa infraestrutura de ciência e tecnologia. E, do outro lado, a gente tem a diretoria de tecnologia, que a gente, como eu falei, né, gostaria que se chamasse de diretoria de inovação, que justamente tem a missão de, a partir de toda essa base de conhecimento que a gente tem, pegar uma parte desse conhecimento e buscar levar para o mercado na forma de bens, serviços, produtos inovadores, né? Então, justamente fazer essa transição e apoiar o empreendedorismo em todas as inovadoras, em todas as suas esferas, até as pequenas e médias empresas se consolidarem no mercado, né? Só reforçando que os diretores, tanto científico quanto de tecnologia, têm um mandato, ou seja, eles são escolhidos pelo Conselho Superior da FAPERJ, não são um cargo de nomeação política, né? Mas aí seria um cargo mais técnico, vamos dizer assim. E eles têm, cada um tem um mandato de 3 anos que pode se renovar. Aí, aqui só para contextualizar, né, como é que a FAPERJ faz, né, o seu apoio, né? A FAPERJ, basicamente, como ela é uma agência pública, uma instituição pública, ela atua por meio de editais, né, de chamadas públicas, né, ou de editais ou de programas que a gente chama de balcão, que é fluxo contínuo, né, que é um programa que existe e os proponentes, pesquisadores, empresas e empreendedores podem apresentar os projetos e tem algumas janelas de julgamento ou de editais, né, específicos que vão saindo ao longo do ano. Logicamente, até o próprio marco legal, a própria... o marco legal de ciência e tecnologia, a lei de inovação, a lei estadual, permite outros tipos de chamada, como encomendas tecnológicas. Agora, o marco legal da startup também está permitindo outros tipos de modelos de chamada, mas, hoje em dia, a FAPERJ atua basicamente por esses dois. E ela tem 2 tipos de instrumentos de apoio principal, que são as bolsas, né, e os auxílios. As bolsas, geralmente, são de subsistência, né, ou seja, não tem prestação de contas, né, para a subsistência do contemplado, né, algumas são com taxa de bancada, então você tem que comprovar os gastos, ou auxílios financeiros, que ou para pesquisadores, ou para empreendedores, ou para empresas, que é um dinheiro carimbado, né, que o proponente tem que gastar, apresentar o orçamento e depois prestar contas e só pode gastar em determinados itens. E aí, já passando para o final da minha apresentação, desde 2018, quando o Maurício Guedes, né, que é o atual diretor de tecnologia, assumiu a diretoria de tecnologia, para quem não conhece o Maurício, ele é, né, um expoente nessa área de empreendedorismo inovador, foi um dos fundadores da incubadora da COP, foi um dos fundadores do Parque Tecnológico da FRJ, trabalhou lá durante muito tempo, então tem uma larga experiência nesse ecossistema, né, vamos dizer assim. Ele, então, assumiu a diretoria com a missão, a gente vinha de um momento muito complicado, né, entre 2014 e 2017, a FAPERJ ficou realmente devendo a muita gente, né, a crise econômica realmente estava muito acentuada, a FAPERJ deixou de pagar muita gente, a diretoria de tecnologia quase parou, assim, né, até porque a gente ficou mantendo praticamente só ali o mínimo, né, as bolsas para os mestrandos, doutorandos, né, que não podiam parar de receber. E aí, em 2018, quando ele entrou, e aí o Estado começou a ter um mínimo, né, de alívio nas finanças, a gente criou um planejamento, né, para reestruturar a diretoria de tecnologia, né, então recuperar programas, reformular programas, criar novos instrumentos, né, mais adequados, e aí também todo um esforço de romper a bolha, de estar nos eventos, de estar conversando com o público-alvo, estar fazendo divulgação, estar fazendo parcerias, né, com outras instituições para chegar mais perto, né, das empresas, dos empreendedores. Então, a gente fez um planejamento, remodelou o nosso modelo de atuação em alguns pilares, né, e agora, em 2021, a gente completou esse primeiro ciclo, o Maurício acabou de ser reconduzido, né, para mais 3 anos e que a gente espera consolidar essa nossa visão. Então, a gente basicamente dividiu em 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar a gente chama de FAPERJ empreendedora, né? Até botei aqui como trilha da inovação. Então, são instrumentos horizontais, ou seja, não são temáticos, é para qualquer área do conhecimento do setor econômico, que apoia a criação
e consolidação de startups no mercado, então, desde da ideia até a sua consolidação no mercado, né? Então, tem alguns programas que são focados nos empreendedores, pessoa física, né? A gente criou um curso que a gente está em parceria com a CEDERJ tentando lançar, né, de sensibilização ao empreendedorismo, né, principalmente focado em acadêmicos, né, universitários. Tem o programa Centelha, que a gente foi aprovado com a FINEP, mas está com algumas pendências e a gente não sabe se vai conseguir lançar. Tem o Startup Rio, né, que é um programa que já vem aí de bastante tempo, é um programa da secretaria, mas que a gente opera, né, para ideação nesse mundo digital. Tem um programa que a gente criou, inspirado na FAP do Rio Grande do Sul, né, que é bastante interessante, depois eu posso comentar, está sendo uma experiência realmente muito interessante, né, chama Doutor Empreendedor, é para doutores, a partir da sua trajetória acadêmica, criarem empresas de base tecnológica. A gente remodelou a iniciação tecnológica para também empresas poderem contratar graduandos e atuar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Recuperou o edital de inserção de pesquisadores em empresas, né, o que a gente paga a bolsa para um pesquisador trabalhar no projeto de inovação em uma pequena e média empresa, né, durante 1 ano. Inclusive, esse edital está aberto, né, agora, até dia 20 de agosto, e as empresas que são as proponentes. A gente deve fazer um edital para games também, no modo Startup Rio. E a gente tem o nosso grande edital de inovação, que é o Inovação Rio. Primeira vez na história que a Secretaria de Ciência e Tecnologia assinou um acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e que a FAPERJ fez um acordo com a AGRIO, ou seja, as 2 principais agências de fomento do Estado nunca tinham trabalhado juntos, então essa é a primeira vez que isso acontece. E a gente lançou um edital de 30 milhões, combinando tanto subvenção econômica quanto crédito para pequenas e médias empresas, e ele já está pronto para ser lançado a 2ª edição, deve vir um edital maior de 40 milhões para estimular a inovação em pequenas e médias empresas. A gente tem outro pilar, que é a FAPERJ sistêmica, ou seja, é a FAPERJ buscando agir como um broker, né, como um intermediário do sistema, do ecossistema de empreendedorismo e inovação do Estado, né, conectando as diferentes partes. Né? Então, a gente tem o nosso cultura empreendedora, o apoio a empresas juniores, o apoio às instituições de suporte, com as incubadoras e NITs, a iniciação tecnológica para ambientes de inovação e equipes de competições também, né, desenvolvendo habilidades que são muito importantes, né, tanto tecnológicas quanto empreendedoras. A gente teve também uma atuação para internacionalização pontual, no acordo com Portugal. O nosso apoio a eventos, né, eventos de inovação, entrando agora também como uma categoria do nosso edital de eventos, e o evento que a gente promove junto com a Firjan, que chama Diálogos da Inovação. Então, além da AGRIO, a gente também se aproximou muito da Firjan e do Sebrae, e o edital que vai sair para ações integradas de inovação em instituições de ciência e tecnologia, a Rural com certeza vai estar concorrendo, né, para as universidades criarem, né, suas políticas de inovação e darem uma lógica mais sistêmica às suas ações de inovação. Esse edital também está pronto para ser lançado. E, por final, uma visão que a gente chama de FAPERJ conectada, né, com o mundo e com a sociedade, que é uma tentativa de caminhar para uma atuação por missões, né, que é uma lógica de política de inovação que está bastante em voga, né, atualmente. Então, a gente tem o nosso edital voltado para missões que são desafios, né? Então, a gente teve o nosso edital para segurança pública, né, ciência forense, que acabou de fechar agora a 2ª edição. O de empreendimentos de impacto socioambiental, que também acabou de fechar o prazo agora, né? A gente acabou de ter a 2ª edição. A gente teve... acho que o de mobilidade ainda está aberto, que aí vai tanto para pesquisa quanto para a empresa. Oportunidades. A inovação no agro, a gente já teve apoio ao Pitec Agro, né? Também é a primeira vez que a FAPERJ assinou um convênio com a Embrapa, e o Rodrigo, né, que eu estou aqui representando, está trabalhando um edital voltado para agritech, foodtech, todo esse novo campo aí, né? E também deve pegar alguma coisa de indicação geográfica. A gente está com o edital de energia, que acho que está fechando. Inteligência artificial, a gente
também fechou esse ano, e a gente está pensando em alguma coisa para GovTech também, né? Inovação no setor público. E também tem as missões conjunturais, que dependem aí de algum acontecimento, de alguma coisa. E a gente teve as ações para a Covid, né? No nosso caso, a gente apoiou 4 projetos, 2 de empresas e 2 de redes, né, de inovação, para buscar soluções aí para os desafios trazidos pela pandemia. Então é isso, está aqui o meu e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato. E desculpa se eu passei do tempo, eu agradeço mais uma vez o convite e o espaço. Muito obrigada, Guilherme, excelente apresentação. Como o professor Douglas falou aqui no início, hoje é dia da gente aprender bastante aqui. Muito obrigada aí pelas palavras. Vou abrir então para a mesa. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Professor Rômulo, com a palavra. Obrigado. Obrigado a todos, né? Reforçando mais a gratidão dos colegas aqui pela presença dos 3 colegas aqui. Guilherme, eu tenho, na verdade, uma pergunta dividida em letra A e letra B, né? E estão relacionadas, coisas de professor, né? Então, assim, a minha pergunta primeira, em cima da primeira parte, é o seguinte: a FAPERJ, ela tem realmente, eu venho acompanhando, desculpa, e ela vem intensificando o caráter dos seus editais no que diz respeito a empreendedorismo e inovação, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria ouvir um pouco de você era assim: qual é a característica? Porque isso é relativo, se a gente parar realmente para pensar, em termos de Brasil, isso é algo relativamente novo na nossa cultura, tá? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como é que vocês, com esse conjunto de propostas em diversos segmentos, eu gostaria que você falasse um pouco do perfil dessas propostas, o que vocês têm recebido, se está acima, abaixo ou dentro da expectativa, né, da diretoria de vocês em relação a essas propostas. E a letra B, né, vamos dizer assim, né, se eu estou vindo com as propostas, eu agora pergunto a você também o seguinte: a FAPERJ, ela tem um plano de métricas para avaliar o impacto dessas propostas que serão aprovadas, aceitas, né? Tipo um modelo preditivo para dentro do sistema socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, em função dessas propostas aceitas e executadas, né? Então, essa é a minha pergunta A e a pergunta B. Perfeito, Rômulo. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, eu acho que foram excelentes e vai dar para desenvolver um pouquinho algumas considerações. Em relação à primeira pergunta, isso é até uma coisa que acho que o Tiago, antes de sair, porque ele também atuou lá na FAPERJ, lá na diretoria, antes de eu entrar, assim que eu entrei, ele ainda ficou um tempo, só que aí logo depois ele saiu. E é uma discussão que ele deve lembrar, que a gente teve muito no início, e até hoje a gente continua tendo, porque, assim, realmente, de fato, até como a Pintec mostra, o número de empresas inovadoras no Rio é muito pequeno, é muito baixo, né? E a grande parte da inovação realmente está concentrada nas grandes, que a FAPERJ nem apoia, né? No estatuto da FAPERJ a gente só apoia até média empresa. Então, as pequenas e médias ou os empreendedores, a gente tem realmente uma escassez, né? Então, a gente lança esses editais e muitas vezes a demanda qualificada, como a gente gosta de chamar, fica até abaixo do que a gente prevê, né? E aí tem toda uma discussão. Pode ser uma questão, primeiro, cultural, né? Tem muitos empresários que não conhecem a FAPERJ, nunca ouviram falar na FAPERJ, ou para quem conhece, né, como eu falei aqui na apresentação, acha que é uma agência que só apoia pesquisador, né?
E pode ter uma questão realmente de falta de empresas ou falta de público suficiente para atender o que a gente está oferecendo, está ofertando. Também pode ter uma questão, eu acho que conjuntural, né? Apesar das contas estarem melhorando e a gente está conseguindo lançar os editais com previsão de pagamento, está pagando tudo. A gente está num momento também econômico do país muito complexo, né? Então, muitas empresas estão tentando sobreviver, né? Então não vão ter tempo para parar para escrever uma proposta, né, para um edital de uma agência de fomento, até porque tem uma série de obrigações, tem prestação de contas, né? Então é isso, né? São muitas pessoas desempregadas, como eu mostrei lá no Rio de Janeiro, não tem nem mercado. Muitas empresas, né, não estão conseguindo. Fora isso, a gente tem um clubinho que a gente chama a nossa bolha, né, de empresas que, né, estão muito próximas das universidades, estão nas incubadoras, estão nas aceleradoras, e essas, né, estão sempre ali pedindo, estão sempre ali conseguindo, né? Mas o nosso objetivo, mas é pouco também, o nosso objetivo é realmente furar a bolha, justamente para trazer as empresas, vamos dizer, que não estão ali, não são tech ainda, para começarem a inovar. Por isso que a gente fez parceria com o Sebrae, com a Firjan, com a Junta Comercial, para fazer isso. Então, acho que é um pouco por aí, né? Agora, além disso, Rômulo, a gente também aposta numa mudança cultural. Como o Ricardo falou, tudo isso é muito recente. O marco legal é de 2016, o Estatuto da FAPESP de 2017, a gente entrou em 2018. Então, por exemplo, Doutor Empreendedor, né, que é um edital que eu coordeno, então eu posso até falar com mais propriedade. A gente agora lançou um edital para 50 vagas e a gente não vai preencher. Por quê? É um edital muito novo, muito recente, e que quem já tem o doutorado completo, quando ele terminou o doutorado, ele fez o doutorado dele, ele não pensava em empreendedorismo. E ele nem sabia que ia ter um edital como esse. Então, a gente aposta que a gente tendo perenidade nesses programas, o cara que hoje está fazendo doutorado, está no segundo, terceiro ano de doutorado, ele fala, pô, eu tenho uma pesquisa aqui que tem um potencial de mercado, eu já vou começar a me preparar, porque ano que vem eu vou ter essa possibilidade de concorrer. Eu talvez não tenha um concurso público, eu não tenho um pós-doc, mas eu recebo uma bolsa e crio uma empresa. Então, é isso. Até outro dia estava passando de uma live, eu falei, apoio à inovação não é a mesma coisa que você construir um viaduto, que você pode parar, daqui a 2 anos você volta lá, o viaduto está lá, se termina. Inovação tem que ser paciente, perene, tem que ter sempre. Se você parar, daqui a 2, 3, 5 anos, aquilo ali já mudou tudo, né? A tecnologia já avançou, as empresas já morreram, então a gente aposta realmente em agora ter uma diretoria forte que consiga se consolidar e ter esse calendário até para os empreendedores e empresas saberem que tem esses instrumentos à disposição. E aí, só falando rapidamente das métricas, é uma outra discussão que a gente tem muito, né? Realmente a gente está buscando isso, até para a gente falar, a gente tem que defender os 2% na Alerj, né? Como é que a Alerj todo ano quer baixar o percentual da FAPESP? Por quê? O que esse investimento aí do Estado está trazendo? É um paper que 5 pessoas estão lendo? Né? Então, eu acho que a nossa diretoria ela pode trazer resultados, né, que possam ser palpáveis até para a sociedade. Então, a gente está discutindo, né, só que a gente tem um problema de capital humano na FAPESP, né, o Thiago trabalhou lá, sabe? A gente tem um número muito pequeno de servidores, de fato. Eu, por exemplo, não sou servidor. Né? A maioria da FAPESP são bolsistas que trabalham lá. Né? Então, você tem rotatividade, perda da gestão do conhecimento, acaba sendo muito ruim. Então, você não tem braço, não tem mão de obra, né, para construir, né, atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, a gente está arrumando a casa, essa questão das métricas está no radar. Por exemplo, agora, para você ter uma noção, a FAPESP nunca teve uma política de propriedade intelectual na história. Então, a gente criou um grupo de trabalho para criar, a gente está criando uma política de propriedade intelectual para a FAPESP. Então, para você ver que consertar o carro com ele andando. Então, realmente, é uma coisa de cada vez, mas isso aí está no radar. Por enquanto, a gente tem as métricas tradicionais, está criando formulários para ir acompanhando os projetos, né? Está modificando os relatórios.
mas a gente ainda não tem um sistema, né, de métricas realmente assim adequado para o que deveria ser. Perfeito. Mais alguma colocação ou pergunta? O Guilherme? Então, a gente fica com a sensação de que estamos todos no mesmo barco, iniciando, né, o Comitê PIBIT, a Agência de Inovação e até a própria FAPERJ, nessa questão de inovação, né, o início construindo e, como o Guilherme falou muito bem, consertando com o carro andando, que é assim que a gente consegue, né? Perfeito. Muito obrigada, Guilherme. Bom, então, finalizando, vou passar a palavra para o Cassiano, agradecer mais uma vez a sua presença, acho que finalizar aí essa tríplice hélice, né, com chave de ouro. Cassiano, palavra com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que toda vez que eu tive um envolvimento com a Rural foi sempre excelente, né? Trabalhar, conversar sobre empreendedorismo, sobre postura empreendedora, para mim é uma satisfação, né? E no dia que eu recebi o e-mail para a gente falar um pouquinho antes de ter uma mesa de debate, eu tentei pensar de que maneira eu poderia contribuir nessa conversa. E eu achei que o aspecto mais relevante seria contar um pouquinho de tantas etapas que eu passei, que vocês todos conhecem, né, vocês vão ver, e dar um olhar crítico a tudo isso que a gente vive, né? E tentando trazer para vocês uma visão de quem está na ponta, né, vamos dizer assim, na pá dessa hélice, que faz da inovação uma tecnologia aplicada. Que eu acho que esse é o grande desafio, né? A ciência, ela é muito robusta no estado, no país. A inovação, nem tanto, e muito menos a tecnologia aplicada, né? Então, eu acho que eu consigo trazer alguns aspectos pela vivência que eu tive desde a época da graduação, né? E eu vou contextualizar um pouquinho das minhas ideias e eu vou dar um olhar literalmente crítico a tudo isso, tá? Para que vocês também se sintam provocados a me questionar, a um olhar do empreendedor que já passou pela FAPERJ, que já passou pela FINEP, que já passou pelo CNPq, que já foi uma empresa investida pelo BNDES e tem no seu dia a dia uma coisa que é muito importante, que a hélice não pode esquecer, que é a necessidade de sobrevivência. Né? Eu acho que dessas pás, tem uma que, se a inovação que a gente apostou tanto como uma estrela na nossa empresa não acontece, ela pode simplesmente acabar. Enquanto as outras, existem fins outros que a mantêm. O ensino, a ciência, o fomento, né, para bolsas, para diversas outras fontes. Então, eu vou tentar trazer esse olhar para vocês, uma pequena apresentação, que eu acho que vai ser interessante para essa discussão. Quando vocês estiverem vendo, por favor. Já apareceu aqui para Ok, mim. já tá aparecendo. Maravilha, gente. Então, vamos dizer assim, eu vou me apresentar para vocês um pouquinho mais, mas só como um exemplo, não é referência alguma, né? Mas tudo começa, né, tendo alguma interação com alguma dessas pás na engenharia naval, né, em 1998. Assim, tão logo eu pude ter uma bolsa de iniciação científica, me candidatei e ganhei, que foi em 2000, né? E eu falo que meu objetivo foi apenas sobrevivência, foi apenas ter um recurso para me manter no Rio de Janeiro, para me manter estudando. Mas nesse momento eu conheci um professor que atuava muito com as grandes inovações, com as grandes pesquisas para o setor de óleo e gás, e me direcionou completamente de estruturas navais para o sistema subsea de produção de óleo e gás. Isso aconteceu até 2002, minha bolsa de CNPq, até que eu conquistei a bolsa ANP, que era uma bolsa que tinha uma valoração maior, eu recebi uma bolsa mais importante e me permitiu não só finalizar minha graduação em 2002 para 2003, como também já emendar no mestrado, ainda assim no Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, né, como bolsista da ANP. Esse mestrado ele se concluiu
entre 2005 e 2006, bem no finalzinho, 2005, comecinho de 2006, quando eu quase tentei emendar num doutorado, né? Mas não me pareceu ser, vamos dizer assim, uma boa estratégia, principalmente diante das oportunidades que o setor do óleo e gás trazia naquele momento, e eu fui trabalhar numa multinacional que antes se chamava MCS e hoje compõe o Wood Group, Kenny, né? Uma empresa bem conhecida no setor do óleo e gás. Em 2006 para 2007, eu acho que tudo que eu vivi na pesquisa, tudo que eu vivi na graduação e no mestrado, criou um incômodo com o mesmo, com mais do mesmo, né? Eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de referência no setor de óleo e gás, que desenvolvia seus próprios softwares de análise, mas aqui no Brasil a gente só era o piloto desse software desenvolvendo simulações numéricas. E toda vez que eu tentei propor uma inovação, toda vez que eu tentei propor a gente fazer algo a mais, eu não me senti apoiado, né? E aí eu decidi, até mesmo através de um convite que não foi tão planejado, empreender, né? Foi quando eu criei a minha primeira empresa junto com o sócio. E essa primeira empresa, ela tem algumas particularidades bem interessantes, né? Que ela foi uma das primeiras empresas do Brasil a ser apoiada por capital semente pelo BNDES, foi quando eu conheci até o Thiago. Foi uma empresa que conseguiu subvenção econômica FINEP para grandes desenvolvimentos do setor. Foi uma empresa que também teve uma aquisição Petrobras para um desenvolvimento tecnológico, mas foi uma empresa que não conseguiu sobreviver. Antes disso, eu consegui vender minha parte da empresa, vender minhas ações, porque se tornou uma empresa, uma sociedade anônima, né, quando o Criatec entrou por obrigação. Vendi minhas ações em 2013 e essa empresa, depois de um tempo, né, após minha saída, ela deixou de acontecer e ela teve que fechar as portas, né? Se ela existe hoje, ela existe muito mais por pendências trabalhistas, dependências financeiras, do que desenvolvendo o que ela objetivou quando ela foi criada. Aqui é um parêntese bem importante, né? Porque essa empresa, que o Thiago deve lembrar bem, ela foi chamada pelo mercado de óleo e gás de Apple do setor do óleo e gás. Ela desenvolveu uma ideia, uma inovação em 2006, que foi apoiado pela FINEP antes dela existir, né? Que é um programa anterior, que a gente fez junto com o IME, que foi um robô para inspecionar risers, né, que são tubos que transportam petróleo do sedimento marinho às plataformas de petróleo, utilizando o riser como trajetória. E eu até coloco aqui para vocês darem uma olhadinha. Aqui, nós participamos de um caderno especial do Valor Econômico de Inovação, iniciativas bilionárias no rastro do pré-sal. Né? Então, esse desenvolvimento apoiado pela FINEP, conforme o logomarca aqui, foi pensado e idealizado em 2006. Foi a primeira ideia, primeira solução no mundo que utilizava esses dutos, mais fácil, né? Fala de uma maneira que todo mundo vai entender, usando eles como trajetória e colhendo informações desses dutos. E um detalhe interessante, né? Que solução semelhante rendeu a Petrobras prêmio ANP em 2014, e nós idealizamos isso em 2006. Outro desenvolvimento que aconteceu durante essa empresa, que aí foi de 2009, subvenção econômica, foi reconhecido internacionalmente como um dos principais trabalhos, que aí não era uma tecnologia, e sim um procedimento de instalação subsea, e reconhecido nacionalmente como uma metodologia que traz o menor custo para instalar equipamentos no fundo do mar, apoiado também pela FINEP. Então, vocês conseguem perceber diversas frentes, diversas atuações voltadas à inovação, voltadas à tecnologia aplicada, reconhecendo uma demanda de mercado, trazendo fomento, trazendo academia em parceria e desenvolvendo, mas não acontece. E os problemas, professor, né, conforme a gente tem, talvez seja a nossa maturidade na inovação, eu acho que tem outros problemas que eu vou falar mais à frente, né? Volto aqui, né, para o empreendedorismo, que convive comigo desde 2008, é o que eu mais acredito saber fazer. Fundo em 2014 para 2015 a minha segunda empresa, a CRN Engenharia.
E, naturalmente, né, tendo esse conhecimento de demandas no mercado, tendo essa minha raiz na iniciação científica, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo inovação, naturalmente também fui me acolher nos programas, nos editais que pudessem fazer com que minha empresa acontecesse talvez mais rapidamente, desenvolvendo as soluções que eu sei que o mercado ainda precisa. E aí foi quando nós nos candidatamos em 2015, 2016, 2017 a vários editais FAPERJ, e nós somos agraciados em 2015, né? Do edital 2015, mas a conta foi aberta em 2017 e a gente não tem esse capital até hoje. E esse capital, ele foi importante. Ele não é mais importante para a gente, né? Porque ao longo desse processo de desenvolvimento da empresa CRN, a gente nunca viu a inovação como um meio de sobrevivência, porque eu já tinha essa experiência passada de utilizar a inovação, a tecnologia de ponta como sobrevivência, e não dá, a gente não consegue. Eu tinha que fazer serviços de engenharia com margens pequenas para manter tecnologia de ponta. Como pode isso? Até que agora, no ano de 2021, uma empresa extremamente saudável, uma empresa referência no setor de óleo e gás, a gente não conseguiu ainda a verba da FAPERJ, mas a gente vai fazer o mesmo desenvolvimento através de um apoio Embrapi, onde o valor que nós demandamos da FAPERJ para desenvolver essa tecnologia é menor do que a contrapartida que a minha empresa vai dar nesse projeto Embrapi. Então, percebam que ao longo dessa minha trajetória, desde a graduação até hoje, os eventos, né, que todos vocês conhecem, eu vivi. E a gente tem que começar a perceber, ou tentar se provocar a avaliar se os erros, ou a nossa falta de maturidade, ou as dificuldades que nós enfrentamos no país, nos permitem seguir o modelo da tríplice hélice. Porque, do meu ponto de vista, aqui no Brasil estão faltando paz. Porque a gente tem o fomento, a gente tem a ciência, mas o grande problema, né, desse aspecto principalmente que o Guilherme ressaltou, da dificuldade da qualificação das pequenas empresas e tal, é porque ou a gente cumpre as metas de um desenvolvimento tecnológico fomentado, ou a gente vende serviço. A gente não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, porque os carimbos, né, como ele mesmo caracterizou, desses meios de fomento, eles são tão bem carimbados que a gente não sobrevive sem um serviço sendo feito em paralelo. E não dá. Então, uma das hélices, uma das pás dessa hélice que eu acho que está faltando para a gente é entender que na indústria a gente tem que dar o apoio à empresa de base tecnológica que tem essa noção do que precisa ser desenvolvido e ter a competência do que deve ser desenvolvido. Mas se a gente não der o fomento para o empreendedor que vai vender o que vai ser desenvolvido, esqueçam. Então, na verdade, não é que a pequena empresa não está conseguindo se propor, é porque ou ela se propõe para isso, ou ela vende a empresa dela, ou ela faz serviço. E aí as grandes empresas que já têm lá, né, as suas receitas em vaca leiteira acontecendo, que fazem da inovação uma estrela, elas podem fazer isso. E se não der certo, elas não perderam nada. Então, o nosso grande problema hoje, na minha opinião, é tentar repetir um modelo que não está funcionando. Nós precisamos criar uma cultura empreendedora, nós precisamos apoiar quem vende o serviço, nós precisamos colocar ao lado da base tecnológica o empreendedor, porque se vocês desejarem, acreditarem que o cientista vai se tornar um empreendedor, não vai acontecer. É um equívoco isso. São duas personalidades completamente distintas. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, falando de empreendedorismo e tudo mais, e se vocês me perguntarem assim, Cassiano, você vai colocar sócios na sua empresa, que característica você deseja nesse sócio? Eu só quero uma, que ele venda. Ele não precisa ter nenhuma ideia,
ele não precisa ter nenhuma formação, não precisa ter nada, mas se ele for um bom vendedor para colocar o meu serviço no mercado, o resto acontece. E a demanda por fomento de 4 anos atrás vira investimento da minha empresa hoje. Então, a gente tem que começar a entender ou tentar visualizar que não adianta a gente colocar uma verba tão carimbada numa empresa se o empreendedor que está tocando o negócio não consegue se manter. Ele vai fazer aquilo para cumprir tabela, para cumprir os seus objetivos e, ao fim, provavelmente vai ter uma empresa que não vai conseguir dar continuidade aos seus passos. Então, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente precisa transformar, de fato, a ciência, a inovação e a inovação em tecnologia aplicada. Eu concordo plenamente com isso. Mas a gente tem que direcionar o apoio de uma maneira não tão pulverizada, né, não tão carimbada, e aí sim, talvez, pegar cases e abraçá-los. Por exemplo, um programa de continuidade, né, que dê continuidade a um apoio a uma empresa. Né? Uma empresa que desenvolve, que conseguiu no edital FAPERJ propor, eu vou colocar até o slide aqui da nossa proposição, que é uma demanda muito importante para o mercado de óleo e gás, que os dutos que são apoiados no sedimento marinho, eles estão se danificando só mediante condições de correnteza, e a gente está colocando um sistema que mitiga a vibração nesses dutos. A gente precisa do apoio, né, a gente precisou desenvolver serviços, a gente precisou desenvolver nosso negócio, a gente precisou estar maduros o suficiente para conseguir hoje ter nesse desenvolvimento com o Embrapi uma estrela e não mais uma vaca leiteira, não mais a nossa sobrevivência. Então, eu acho que isso a gente precisa começar a ver com mais cuidado, entendeu? A gente não tem a cultura empreendedora, né? Quando a gente olha números, o Brasil está mais empreendedor. Não, o Brasil está criando mais CNPJs. Mas a formação empreendedora que nunca existiu, ela precisa ser incentivada de alguma maneira, entendeu? Ela que vai trazer o resultado financeiro de tanto investimento na ciência, na tecnologia aplicada e tudo mais. Está faltando essa ponte, entendeu? Eu acho muito importante a gente olhar as grandes empresas, né, como empresas que fazem as inovações acontecerem, que dão subsídios às parcerias com a academia e tudo mais. É sensacional, acho tudo muito bom. Mas as pequenas empresas, elas só não estão fazendo mais e mais porque elas não conseguem se manter fazendo mais e mais. Entendeu? Então, a gente precisa se juntar mais, a gente precisa ouvir mais esse lado, porque não é uma questão de dificuldade para propor algum novo desafio, não é uma questão de a gente não enxergar, e não estou dizendo que foi qualificado dessa maneira nesse bate-papo, mas entendendo que tem muita capacidade aqui interna para desenvolver soluções inovadoras. Né? E eu falo não só em termos de tecnologia, mas eu falo de processos. Né? O Brasil é caracterizado mundo afora como um profissional criativo, e quando a criatividade é o alvo, é o foco, por exemplo, no mercado de publicidade e propaganda, nós somos liderança, entendeu? Nós somos premiadíssimos, entendeu? Então, o que está faltando para mim é fazer com que essa quarta hélice, que para mim torna necessário, principalmente no nosso país, por falta de cultura empreendedora, é colocar os vendedores, os empreendedores juntos nesse sistema. Tanto eles são importantes na hora de colocar a tecnologia aplicada no mercado, como eles são importantes para enxergar a oportunidade. Porque eles estão vendo o que traz recurso financeiro, o que traz lucro, o que traz minha comissão, o que é um problema. Entendeu? Então, esse profissional, ele é fundamental. Entendeu? E eu gostaria muito de estar envolvido com várias outras pesquisas, com várias outras parcerias com a universidade, desenvolvendo tecnologia, inovação, tudo mais. Mas se eu fizer isso, eu deixo de fazer o ganha-pão da nossa empresa. Então, isso que está um pouquinho, torna dificultosa, né, essa vontade de empreender inovação. Porque capacidade nós temos. O mercado de óleo e gás, sob si, o Brasil é referência mundial. O Brasil explora onde ninguém nunca explorou. Entendeu? Então, tive 4 participações em editais FAPERJ. Fui agraciado em apenas um. Tive dificuldade para entender o porquê os outros não foram agraciados, se são referências, necessidades. Entendeu? Então, talvez essa qualificação que houve
lá atrás, né, talvez eu entrei nesse bolo de empresas menores que precisavam, através de um texto pequeno, através de um orçamento, através de uma verba requerida, não consegui colocar todo o potencial que a gente tem para desenvolver isso, porque potencial não falta, tanto na academia quanto aqui no mercado. A gente só precisa de condição para fazer isso e sobreviver ao mesmo tempo, e esse é o maior desafio do empreendedor. Eu queria fazer essa introdução aqui para vocês, uma apresentação e uma mistura de desabafo e, ao mesmo tempo, provocação, porque eu acho que tem solução, mas eu preciso, vamos dizer assim, ver mais, porque a gente está perdendo muitas oportunidades. Aquelas 2 oportunidades de custo menor para a instalação de equipamento, aquela outra oportunidade de inspecionar risers, considerando o riser como trajetória, as 2 só viraram patentes, só viraram papéis. Mais nada. Infelizmente. Tá contigo, Yara. Muito obrigada, Cristiano. Olha, já tem gente aqui levantando a mão. Vou pedir só para você parar a sua apresentação, interromper o compartilhamento. Isso, perfeito. Muito obrigada pelas palavras, excelente. Realmente muito necessário essa provocação aqui para a gente fazer essa discussão. Professor Ricardo levantou a mão e Tiago também está na fila. Brevemente, agradecer as palestras do Dr. Guilherme e do Cassiano, excepcionais para esse momento que a gente está fazendo essas reflexões. Fico aqui pensando, a gente já está com dificuldade com a tríplice hélice, se você vai enfiar mais uma pá aí, a gente vai... Eu fico pensando aqui em 2 variáveis que talvez pudessem ser alavancadas para atender essa expectativa levantada pelo Cassiano. Primeiro, o sistema S. Como é que o sistema S se integra dentro desse esforço? E segundo, a questão dos incentivos fiscais, que eu acho que também poderia ser discutido dentro dessa ótica que o Cassiano colocou. Incentivos fiscais para os empreendedores que inovam, que geram tecnologias. Só colocando essa, talvez o Tiago possa complementar a seguir e o Cassiano entre em bloco. Só dando uma resposta imediata, Ricardo. Incentivos fiscais, perfeito. A gente vive uma crise hoje, né? A minha empresa é uma empresa qualificada no Simples Nacional, né? Todos os nossos impostos são recolhidos no dia 20 do mês seguinte da emissão da nota. Mas o mercado está pagando de 150, 120, 90 dias. Entendeu? E a cobrança, ela acontece no dia 20, no mês seguinte. Então, na verdade, olha só, hoje, eu conversei semana passada com a minha equipe sobre isso. A gente tem uma empresa saudável. Hoje, está muito mais difícil criar uma empresa com esses prazos do que estava há 4, 5 anos atrás, que pagava 130. Entendeu? E a gente não tem, vamos dizer assim, o Simples Nacional, tipo, os juros que acontecem mediante, a multa que acontece mediante um atraso é um absurdo. Entendeu? E eu não estou deixando de pagar algo que eu recebi. Eu nem recebi ainda, já faturei e está lá no dia 20 no mês seguinte pagando os impostos. Tiago? Olá. Pô, Cassiano, eu tava te vendo aqui pensando, pô, eu conheço o Cassiano de algum lugar, né, e tal, pô, também tantos anos depois, né, quando começou a falar de Subzin, pô, eu já vivi por aí, né, eu já andei nesse mundo. Bacana, Cassiano, bacana, muito boa a sua apresentação, cara, assim, sabe, dolorosamente realista, né, Sim. A gente sabe bem como é que é essa coisa do prazo, né, e é incrível, assim, o Cassiano está comentando, a gente não se dá conta, né? Se o Cassiano vende um projeto grande, por exemplo, com a Petrobras, ele vai ter que pagar um imposto antes de receber qualquer real, né? Porque ele emite a nota, então é isso que ele está falando, né? Sim. Às vezes o cara tem que pegar dinheiro emprestado no banco para pagar um imposto, senão ele não entra na licitação do mês que vem. Ele fica devendo um imposto, não consegue tirar a certidão, não consegue concorrer, então realmente uma coisa louca, né? E, Cassiano, assim... você é um empreendedor de mão cheia, assim, acho que você é uma história assim, muito interessante, né? Porque
você tinha a tecnologia certa, você tinha as competências certas, você estava no mercado certo, você recebeu o investimento, né? E mesmo assim a coisa não floresceu, né? Então, eu acho que esse é um depoimento muito importante, Cassiano, até para a gente entender uma coisa que eu tenho martelado, assim, algumas coisas que eu tenho martelado, né? A primeira é que, assim, esse tipo de inovação que a gente fala, que a empresa nasce, cresce, se consolida de forma tão rápida, ele só existe no mercado de software, aplicativo, né? Pô, uma empresa que se pressupõe por fazer uma máquina, fazer um negócio que vai se arrebentar, vai dar um prejuízo de algumas dezenas de milhões, essa empresa é diferente, essa empresa não faz MVP, essa empresa não faz um protótipo meia boca e vai testar como uma empresinha de software consegue fazer, né? Então esse é um ponto importante para a nossa discussão aqui, né? Então a gente vai ter aluno aí que está com bolsa, né? Desenvolvendo tecnologias que são tecnologias desse padrão, né? De maturação longa, né? Talvez até tecnologias que não sejam adequadas para a criação de uma startup, talvez mais até adequadas para um processo de licenciamento para uma empresa pré-existente, né? E para isso a gente tem que ter uma agência de inovação forte, que consegue chegar na empresa, apresentar, falar tecnicamente e tal, que não é simples. Não é simples ter, é uma coisa que leva um tempo, né? A outra coisa, Cassiano, que eu acho que é muito importante também colocar, é que às vezes a gente é levado a achar que essa competição pelo alto extrato do mercado, ou seja, o extrato do mercado de alto valor agregado, que essa competição se dá entre empresas. Isso é uma mentira. Essa competição é uma competição interestatal. São nações brigando por uma camada específica do mercado e, se for necessário, elas vão contra o mercado para poder impedir que sejam ultrapassadas. O exemplo que a gente pode dar, claro, da mídia, é agora os Estados Unidos proibindo a adoção do 5G chinês, né? Proibindo, fazendo chantagem. Isso não é novo, isso é muito antigo, né? O Wikileaks aí provou claramente os Estados Unidos ingerindo na Ucrânia, né? Então, quando teve aquela crise na Ucrânia, né? Uma das barganhas feitas com a Ucrânia para ter o apoio da Ucrânia para entrar na União Europeia e não ficar alinhada à Rússia, era que a Ucrânia não fizesse o acordo espacial com o Brasil. Era que a Ucrânia não ensinasse para o Brasil como é que lança um foguete para o espaço, porque o Brasil faria satélites próprios, fez satélite próprio, pô, os Estados Unidos não conseguem mais ver os nossos dados, né? Não conseguem mais saber o que nós estamos nos comunicando aqui, não conseguem espionar a Dilma, não conseguem espionar os postos da Petrobras para saber quais são os melhores para só dar, né, lance no Poço Bom, né? Porque tudo isso aconteceu. Isso que eu estou falando não é teoria da conspiração, é verdade, né? Então, Cassiano, porra, a gente está no Brasil, tem esse detalhe, né? Quando a gente pensa em mercado propriamente dito, tem uma série de mercados que vão estar bloqueados para a gente de qualquer maneira, né? O futuro de uma empresa como a sua, né? Mesmo que ela desse muito certo, não ia ser ela virar uma nova Odebrecht, virar uma nova Halliburton. Não seria isso. O futuro dela seria ela ser vendida para a Halliburton, né? Então, e esse é que é o drive do negócio. Não é ela chegar ali, abrir a bolsa e virar uma grande empresa de engenharia que vai disputar os mercados lá, como a Odebrecht fazia, né? Que vai disputar os mercados lá no Iraque, que vai disputar, não é isso, né? E não à toa a empresa foi destruída por um processo todo, né, de guerra jurídica, né, lawfare, enfim. Então tem todo um processo. Então, Cassiano, o que eu queria te dizer é que, assim, eu acho que a tua história ela traz várias lições para a gente, sabe? Assim, é um privilégio poder te ouvir aqui, cara, ouvir a tua história, porque para a gente que está criando aqui um ambiente de inovação da Rural, é um chá de realidade, assim, pô, te agradeço muito por ter trazido desse jeito para a gente, foi muito bacana, tá bom? Eu só queria fazer esse comentário, não é uma pergunta, é uma vamos dizer assim, né, na mesma direção que você colocou, né, reafirmar, é isso mesmo, e não por causa disso a gente vai desistir, né, a gente vai continuar e tal, mas sabendo dessas limitações, ou seja, demora, né, o MIT, que é o exemplo e tal, o MIT começou em 1862, cara. O MIT começou para fazer tecnologia para o norte dos Estados Unidos ganhar do sul na Guerra de Secessão. Então, assim, é muito tempo e já desenvolvendo tecnologia militar. E aí, só para encerrar, né, para a gente entender como funciona nos Estados Unidos, a gente está vendo agora, eu estou falando dos Estados Unidos, que é o lugar, o exemplo, o benchmark e tal, a própria Airstrip foi desenvolvida
olhando o caso do MIT, né? A gente está vendo aí o Jeff Bezos e outros bilionários fazendo a corrida para o espaço, né? Aparecendo na mídia e tal, sendo que o que está em jogo é um contrato de 2,7 bilhões de dólares, que a Amazon pegou o contrato, a SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, que é o cara da Tesla, que está fazendo o carro elétrico e tal, né? Contestou o contrato. Em vez de eles pegarem e acabarem com o contrato, que é o que aconteceria aqui no Brasil, eles arrumaram mais 2,7 bilhões de dólares e deram para o Elon Musk. Então, assim, dobraram a aposta. Estamos falando de 6 bilhões de dólares aplicados em empresas que estão fazendo drones de 80 milhões de dólares para voar em Marte, mas vai chegar lá no T+1, a Amazon vai estar entregando tudo com drone aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, drones esses que vão ser herdeiros de uma série de tecnologias que foram desenvolvidas no drone de 80 milhões de dólares. Essa história é uma história real, eu não estou exagerando nenhum número, os números são esses, estão aí na mídia, está disponível, e é assim que funciona. Pô. Então, o que falta no Brasil é um sistema de compras governamentais robusto, que possa direcionar encomendas tecnológicas e tal, que possa direcionar, pô, né? Que a Petrobras vire e fale, pô, eu vou comprar do Cassiano, eu não vou comprar da FMC Technologies. Por quê? Porque o Cassiano é brasileiro, aí depois eu vou pegar e vou levar o Cassiano para Houston, para ele poder disputar o mercado lá das empresas lá. É assim que se faz, pô. Enquanto achar que é só mercado, não vai funcionar, porque não é só mercado. Acho que esse aqui não é na base da liberdade, né? É na base do controle, é na base da interferência, não é na base da liberdade, né? Thiago, é isso, Cassiano, obrigado. Thiago, você falou melhor que eu. Não, mas é isso mesmo, tá? Vamos dizer assim, todo esse olhar crítico que eu trago aqui, porque eu acho que é uma oportunidade, tá? Ele também está pautado uma coisa que o pessoal que me conhece sabe. Otimismo puro, acredito muito, senão não estaria na minha segunda empresa de engenharia, focado no setor de óleo e gás, desenvolvendo soluções para o mercado de óleo e gás. Agora, uma das coisas que eu aprendi é que errar 2 vezes é burrice. Então, tudo que eu errei, né, eu não estou errando de novo. Então, o tempo para o P&D, o tempo para a inovação, demorou um pouquinho mais, porque ela nasceu inovadora anterior, essa aqui não. Ela está saudável para inovar. Entendeu? Então, eu tive que viver uma outra forma, não apostando em meios de fomento, porque não fazia sentido, eu deixaria de vender e entregar se eu apostasse nisso. É muito demandante de energia você cumprir as regras de um edital quando você faz um trabalho sério, entendeu? Então, o que eu fiz foi diferente. Eu vou primeiro vender a empresa, trazendo pessoas que me ajudam a vender a empresa, e depois, com a empresa saudável, com condições, é o que está acontecendo agora. A gente está apoiando esse projeto do Embrapi, que eu falei agora há pouco. Quando a gente fez a demanda para a FAPERJ em 2015, foi algo em torno de R$240 mil, R$260 mil. Hoje, o mesmo projeto, claro, com mais estágio, vai ser da ordem de R$1.400.000, sendo que a minha contrapartida é no valor de R$250 mil. Então, professor Ricardo, na verdade, eu acredito muito e tanto nisso, que eu estou buscando a academia para me ajudar com meus meios, né? Só que a gente precisa ter, talvez numa das 3 pás ou numa 4ª pá, isso para mim não é o mais importante, mas a visão de resultado da tecnologia aplicada. Alguém tem que colocar isso no seu bolso e falar assim, minha responsabilidade é vender isso, porque senão não vai acontecer. Perfeito. Guilherme? Eu queria fazer só 2 comentários em cima das últimas falas. Primeiro, em cima da apresentação do Cassiano, que eu achei muito interessante. Eu acho que foi... os cases são muito importantes, né? As narrativas são muito importantes para os ecossistemas de empreendedorismo, tudo isso. E às vezes a gente falta isso um pouco para a gente. Então, a gente vê materializado o que a gente estuda, o que a gente tenta promover, é sempre interessante. O primeiro comentário é só em relação à questão das hélices. Eu acho a hélice tríplice, agora quádrupla, quíntupla, cada ano botam mais uma. Eu acho que é um modelo interessante, principalmente para quem não tem tanta leitura assim, sobre inovação, porque ele é fácil de visualizar, né? Eu só me incomodo um pouco porque
assim, o visual que vem na minha cabeça, que parece que é um ventilador ali bonitinho, né? Que nem você mostrou no slide. O problema, se a gente pegar só caso Brasil, né? Que as hélices, cada uma é de um tamanho e elas estão girando cada uma para um lado, né? Os incentivos são totalmente diferentes. Então, não é aquela figura assim tão bonitinha. O desafio é justamente tentar aparar as arestas e fazer minimamente elas girarem com o mínimo de harmonia, né? Mas é isso, imagina. Cassiano, primeiro te pedir desculpa aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas a FAPERJ não te pagou. Agora, imagina, você pode entrar, pegar o melhor advogado, vai processar o Estado, você nunca vai receber esse dinheiro, você vai quebrar e não vai receber, né? Então, a tua hélice é bem menor do que a hélice do Estado, vamos dizer assim, né? E interessante, Guilherme. Interessante, porque a gente teve um contato, até comentei num bate-papo que eu tive anteriormente com esse mesmo pessoal da universidade, eu tive um advogado que me ligou, Cassiano, eu vejo que o Estado está te devendo, você tem interesse e tal? Eu falei, não tem interesse, porque se eu pegar o mesmo valor que eu pedi em 2015, eu não entrego o que eu me comprometi em 2015. Então, se a FAPERJ, eu não sei que meios eu posso executar isso, mas eu estou descartando, eu declino do meu direito desse valor e que faça outra empresa receber esse valor, não tem problema algum, entendeu? Eu acho que seria muito positivo até. A questão das hélices, eu penso da mesma maneira, as hélices, parece que elas são semelhantes, mas elas são tão diferentes uma das outras, né, em termos de necessidades, em termos de visão, eu acho que elas se encontram sim. Quando eu propus a quarta pá dessa hélice, né, quando eu pensei assim, porque eu estou tentando enxergar uma maneira das empresas de base tecnológica, as startups, conseguirem realizar sua inovação. E eu falo, investido pelo Criatec, eu falo com fomento de pesquisa, com tudo mais, é muito difícil transformar o cientista em empreendedor, é muito difícil. Tá? Então, esse desafio, eu acho que a gente teria que entender as nossas dificuldades culturais, os meios de apoio à empresa, né? Tudo mais, como um grande desafio para ele se rodar. Entendeu? Então, eu não tô querendo trazer um novo elemento, não, mas eu estou querendo dizer o seguinte, se você não der um suporte para quem empreende, participar desse bolo e ajudar na venda dele, dificilmente vai acontecer nas empresas de base tecnológica. Nas grandes empresas vai acontecer. Ela vai acontecer. Mas tal como as pequenas empresas, as microempresas, elas são as grandes responsáveis pelo emprego no país, elas também podem ser as responsáveis pela tecnologia do país. É só a gente ter um olhar direcionado a elas e entender que o empreendedor precisa de apoio. Hoje, eu falo, a gente não precisa. Todos os meios, durante a pandemia, que surgiram para dar um apoio à minha empresa, com questão de fiscal, com apoio bancário e tudo mais, a gente não precisou de nenhum, graças a Deus. Nosso faturamento só cresceu na pandemia, porque as empresas que contratam a gente, que perderam profissionais, a gente cresceu. Mas isso foi muito duro, é muito difícil. Não é uma referência, um exemplo a ser seguido por outras pessoas. Talvez foram vários fatores que permitiram acontecer isso. Então, o olhar que eu dou é o seguinte, a base tecnológica, as empresas que nascem nas incubadoras, elas podem desenvolver inovação. Só que elas precisam de um apoio, porque durante muito tempo, para desenvolver inovação, elas não vão conseguir vender. E é aí que acontece. Elas não se pagam. O empreendedor não põe o pão de cada dia em casa. E aí? Só isso. Não, é exatamente isso. Aí, só rapidamente, o segundo comentário, pegando um pouquinho a fala do Tiago, né? Logicamente, tudo ali que eu apresentei da FAPERJ, né? Todo o esforço que a gente está fazendo, é bem interessante, é bonito, mas uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu sou sociólogo, não sou economista, formei mestrado e doutorado em políticas públicas, né? Quando a gente analisa, a gente sempre fala uma coisa da importância do mix de políticas, que é o que o Tiago está falando. Não adianta a gente ter uma política explícita de apoio à inovação se a gente tem políticas implícitas que vão numa direção totalmente contrária. Tiago, imagina se tivesse teto de gastos nos Estados Unidos. Nem o Elon Musk, nem o outro lá, o Bezos, não ia receber esse dinheiro, entendeu? Então, pensando aqui na esfera estadual, a gente tem uma coisa chamada Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que deveria ser que deveria definir diretrizes para onde o Estado quer ir do ponto de vista de inovação.
Sabe quantas vezes esse conselho se reuniu? Nenhuma. Está lá na lei de inovação desde 2008. Só existe no papel. Aí a gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia altamente rotativa, sem corpo de servidores. A FAPERJ, em última instância, está fazendo política pública, enquanto ela deveria ser a executora da política, né? E a Ciência e Tecnologia, desde o Ministério quanto na Secretaria, ela tá fora. Ela é um clube de cientistas, né, basicamente, que não está conectada ao Secretaria de Desenvolvimento, ao Ministério do Desenvolvimento. Então, essa tecnologia não está no centro da estratégia de desenvolvimento, né? Então, é isso. Não adianta a gente ficar fazendo coisa aqui que a gente só vai ficar enxugando gelo, né? Porque a gente não tem os demais elementos, as demais políticas. É isso. Eu falo, eu estudo lá políticas orientadas a missões, tudo aí que o Tiago está falando, que é a nova moda, eu leio lá Mazzucato. Não adianta, o Estado empreendedor é isso, precisa de dinheiro, precisa de uma macroeconomia para o desenvolvimento, tem uma série de outras coisas. Aqui a gente vai fazer uma coisa ou outra, ajudar uma empresinha ou outra, mas, né, se todo o restante estiver na direção contrária, né, um ambiente tributário hostil, um ambiente institucional hostil, aí, gente, infelizmente, não adianta a FAPERJ fazer nada que a gente não vai conseguir os resultados que a gente almeja, né? Rômulo. Eu só gostaria de dizer que eu vou sair dessa mesa redonda hoje com uma visão aprimorada da tríplice hélice. Ela se dissolveu totalmente. Hoje eu percebo nitidamente que o que nós somos engrenagens de um grande relógio. O Estado é a engrenagem maior, todas elas precisam girar em harmonia uma com a outra e o que nós precisamos é acertar os ponteiros. Eu percebo isso. Essa hélice que o Cassiano falou que falta para vender o serviço é uma engrenagem que falta, né? Se você começar a pensar nisso como uma máquina, um relógio que é uma máquina do tempo, né? E o tempo não para, então vocês podem perceber que há uma dinâmica individual e coletiva e interagida uma com a outra, a academia, o Estado e o empreendedorismo em si, né? E a sociedade e o meio ambiente, que é considerada a quarta e a quíntupla hélice, né? A gente começa a perceber que, na verdade, não tem uma hélice a cada ano, na verdade, é uma engrenagem de uma máquina do tempo a cada ano que a gente percebe e tem a consciência aprimorada de que ela está presente ali. É que no ano anterior a gente não tinha essa consciência, né? Então, eu só agradeço por essa, eu ia falar live, né, essa mesa redonda, hoje pelas contribuições de todos os colegas, que, como o Douglas falou, hoje foi um dia de grande aprendizado, né? E eu já não vejo mais a hélice, eu vejo as engrenagens em harmonia necessária, claro, de um relógio, né? Eu estou deixando aqui, pelo menos, compartilhando a minha visão em função do que a gente conversou hoje. A necessidade da engrenagem da FAPERJ, ou do CNPq, ou do Estado, de forma geral, né? Da academia e da iniciativa privada funcionando. Né? Era isso que eu queria deixar aqui registrado para vocês. Perfeito, Rômulo. Bom, mais alguém tem alguma colocação? Acredito que foi bem pensado a ordem das apresentações, acho que a gente conseguiu seguir um fluxo e o Cassiano veio realmente para fechar e para provocar, né? E foi perfeito. Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a todos os participantes, aos palestrantes principalmente, né? Ao comitê PIBIT aqui presente também, muito obrigada, e a todos os ouvintes. E declaro, então, encerrada a mesa redonda da segunda Raidetec da UFRJ. Muito obrigada a todos.